Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 4 de novembro de 2024. Nossa segunda-feira de derby em São Paulo. Bom, tropa, segundo amanhã. Seguinte, vou ficar devendo aqui a questão da luz hoje, tá bom? Mas eu acho que dá pra ver mais ou menos, né? Que eu tô aqui viajando, tô nos Estados Unidos. E é o seguinte, hein? Quando eu penso em falar qualquer coisa, eu só penso no Manchester City. Ai, meu coração começa a doer, eu não consigo mais pensar em nada. O Manchester City levou até minhas cuecas ontem. Lá ele, vambora. 1 hora da tarde a gente tem o Al Hilal contra o Esteghlal. Tropa, aqui, sinceramente, aqui é jogo pra buscar algo no Neymar, tá? Porque a única competição que o Neymar tá inscrito antes de janeiro é a Champions League da Ásia. Então, ainda mais diante da torcida, vai ser uma super festa aí para receber o Neymar, né? Primeiro jogo dele pós-contusão dentro de casa. Eu acredito que ele vai ser titular, porque no jogo da semana passada ele já entrou ali no segundo tempo, jogou, se eu não me engano, 15 minutos, 20 minutos. Agora teve mais uma semana de preparação, ele disse pronto para jogar, e eu acredito que ele deve entrar de titular. Sendo assim, jogo para buscar um gol do Neymar Júnior, beleza? Porém, eu aconselho vocês, estou gravando aqui na madrugada de sábado para domingo. Eu aconselho vocês a dar uma olhada, tá? Neymar é muita mídia, né? Pô, noticiário todo. Então, tenta confirmar, ou hoje, né? No caso, domingo aí à noite, tá ligado? Ou amanhã de manhã, antes de você for fazer seu jogo. No caso, segunda de manhã. Só confirma se ele vai ser titular, tá? Se você escrever Neymar no Google, já vai dizer tudo para você. Vai dizer que vai jogar, se vai ser titular, não vai. Se ele for titular, é marcha no Neymar, beleza? E aí, jogo também pro Al Hilal já ganhar o jogo no primeiro tempo, também é interessante. Eu não sei quanto tá pagando, tá? Ainda tá sem cotação, mas eu acredito que vai vir uma cotação muito baixa, né? Uma diferença absurda aqui. O Al Hilal deve vencer e vindo baixa a vitória no primeiro tempo. Se vier pelo menos ali 1,30, já dá pra meter a duplinha. Que é difícil o Al Hilal não ganhar esses jogos aí da fase de grupos. E deixa eu falar. Eu tô nos Estados Unidos, é 1 hora a menos. Segunda-feira vão ser 2 horas a menos. Então eu acredito que o jogo vai ser 3 horas da tarde, tá? O editor deve ter colocado no começo só para reforçar. Vai ser o meu, mas já vou ficar ligado aqui nos próximos jogos. E falando em próximos jogos, vamos lá para nossa queridíssima Itália. Eu tenho um jogo aqui às 4h45 da tarde, da Lazio contra o Cagliari. Lazio dentro de casa, não tenho o que fazer. É vitória da Lazio. Se for uma pessoa um pouco mais conservadora, um empatezinho anula, chega legal, com a de em torno de 1,20 a 1,22 para você colocar no seu bilhete ou para completar até seu bilhete. Vai estar do lado de uma gigante aí favorita, dentro de casa e resguardado o empate. Cris, o que é empate anula? Só para quem é novo, empate anula é o seguinte, se o jogo terminar empatado, né, aquele jogo some do teu bilhete, é como se você não tivesse colocado, tá ligado? Pelo menos você não perde. Lazio muito forte aí, principalmente esses últimos jogos. O time aqui está na sexta posição, 10 jogos, 6 vitórias, 1 empate, apenas 3 derrotas. Pega o Cagliari, que é o 16º, né, time aí lutando contra o rebaixamento. Se a gente for um pouquinho mais ousado e buscar a Lazio dentro de casa, em 5 jogos a Lazio está invicta, são 4 vitórias e apenas 1 empate. Então nada melhor do que estar a favor de um time invicto com empate anula, né? Para quem é um pouco mais safe, mas essa vitória chega legal. Sendo sincero para vocês, eu não buscaria essa vitória a 1,50, tá? Não sei se você vai trabalhar, não vai acompanhar um jogo e tal, mas se você tiver pelo menos a opção de olhar o celular, é um tipo de jogo que eu daria uma segurada, de repente ali com uns 15 minutos essa cotação já tá em uns 70, uns 80, acho que já fica mais legal, já vale mais a pena, tá? De buscar essa vitória simples. 5 horas da tarde, Fulham contra Brentford. Cara, eu tô querendo acreditar que eu tô falando o horário certo, tá? Que pode ser 4 horas o jogo. De qualquer forma, o editor, toda vez que eu falar, ele vai colocar aí. Se tiver certo, ele não vai colocar nada, mas se tiver errado, ele vai legendar o horário para vocês, valeu? Porque com essa questão do horário de verão, eu tô bem perdido. Vamos lá. Fulham e Brentford, para mim, é jogo para gols. Se a gente pegar aqui, ó, o Fulham marcou gol nos últimos 10 e o Brentford marcou gol nos últimos 9. Porém, o Brentford sofreu gol nos últimos 8. Tá? O Brentford vem de 8, ambas marcam consecutivo. E o Fulham vem de 1,5 em 9 dos últimos 10. Se a gente pegar aqui a média, só para vocês terem uma noção, do Brentford. O Brentford, em 9 jogos, fez 18 gols e sofreu 18. Ou seja, 36 gols em 9 jogos, né? 18 feitos, 18 sofridos, dá um total de média de 4 gols por partida. Inclusive o Brentford tem um dos artilheiros aí, né? Ele que tava com aquela mania de marcar gol, foi 4 ou 5 jogos seguidos marcando gol antes dos 5 minutos. Jogo aqui para gols, tá? O Fulham também é um time muito forte ofensivamente, né? Um time que tem um ataque muito forte ali, com os brasileiros Andreas Pereira e também com o Rodrigo Muniz, né? Os dois que inclusive jogaram no Flamengo.
E jogo para gols, vamos lá, se você é uma pessoa um pouco mais conservadora, 1,5 chega legal, independente do placar, desde que saiam 2 gols, seja 1-1, 2-0, você crava o seu bilhete. Porém, se você é um pouquinho mais ousado e quiser buscar uma cotaçãozinha um pouco mais alta, esse ambas marcam a 1,60 chega legal, tá? Tanto o Fulham quanto o Brentford vem marcando gol nos últimos jogos. Na toa, o Brentford vem de ambas marcam nos últimos 8 jogos aí consecutivos, né? 4 gols de média. Acredito que vão botar num cenário de 3, 4 gols. Eu acredito que seja muito provável a gente ver as duas equipes marcando e pode ser legal, tá bom? Se você é mais ousado, esse ambas marcam é para você. 8 horas da noite a gente tem o Derby Paulista, Corinthians contra Palmeiras, 2 times vivendo momentos completamente opostos, né? O Corinthians aí acabou de ser eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana de forma consecutiva e ainda figura na zona do rebaixamento do Brasileirão, enquanto o Palmeiras, embora tenha sido eliminado, né, mas já foi eliminado há um tempinho, vive outro momento, vive um momento de um time que luta pelo título, né, tá aqui a 3 pontos do Botafogo, tem a vantagem do empate por conta do saldo, então aí ainda tem um confronto direto em casa, né, contra o Botafogo. Então o Palmeiras, teoricamente, ele depende apenas dele para ser campeão, tá bom? Por que eu falo teoricamente? Porque o Botafogo pode golear nos seus jogos e acabar passando no saldo. Mas o Palmeiras está bem aí. Eu acredito que não passa o Botafogo, mas ano passado também eu pensei em muita coisa e o Palmeiras acabou sendo campeão. Do outro lado tem o Corinthians, que foi prejudicado, né, com a vitória do Vitória. O Vitória que ganhou foi a 38, ainda não está atualizado aqui. O Vitória ganhou foi a 38, deu uma distanciada. O Bragantino empatou com o Cuiabá, acabou passando o Corinthians. E o Atlético Paranaense perdeu, né? Então ficou com 34, porém o Atlético Paranaense tem um jogo a menos. Se ele ganha esse jogo a menos, teoricamente ele estaria na frente do Corinthians e o Corinthians estaria na zona do rebaixamento. Falei errado, o Corinthians não está na zona, mas o Corinthians está lutando contra o rebaixamento. Do outro lado, o Palmeiras, né? Já falei, 3 pontos atrás do líder, já está garantidíssimo aí na Libertadores. A questão agora é saber se vai ser campeão ou não. E muito se passa por clássico. O Botafogo joga depois da manhã contra o Vasco. É um clássico. O Botafogo é favorito, assim como o Palmeiras é favorito também para o clássico de amanhã, mas clássico é clássico e vice-versa, já dizia o poeta. Dito isso, gosto de 2 gols, tá? Esses últimos jogos aí, o Palmeiras e o Corinthians têm movimentado, jogos importantes têm sido movimentado, o Corinthians precisa ganhar. Cara, nada melhor para o Corinthians. Vem de 2 eliminações seguidas, lutando contra o rebaixamento, tu ganha do seu maior rival, tá ligado? Diante da sua torcida, tu ganha o seu maior rival, já dá um up ali, né? Já dá uma distanciada ali da zona. Pô, cenário ideal para baixar a poeira ali, o clima tenso que tá no Corinthians. Do outro lado, pro Palmeiras, se quiser ser campeão, tem que ganhar, para continuar, teoricamente, dependendo apenas dele, tá? O Palmeiras precisa ganhar esse jogo. Sem contar o Corinthians, né? Que vai atrapalhar seu rival. A única chance aí do Palmeiras ganhar um título muito relevante aí no ano, o Brasileirão, de quebra ainda tem isso. E o Palmeiras é um time superior ao Corinthians, pode aproveitar esse momento, né, explorar esse momento ruim do Corinthians para ganhar e continuar aí lutando pela liderança. Quem sabe o Botafogo tropeça aí no clássico e o Palmeiras fica mais perto ainda, tá bom? Como as duas equipes precisam vencer, o empate é ruim para o Palmeiras, o empate é ruim, mesmo sendo um clássico fora de casa, o empate é ruim para o Palmeiras. E vamos botar... Tu empatar no momento ruim que o Corinthians está, tu empatar com o Palmeiras em casa é ruim pra caramba também. Então as duas equipes brigando por gols, eu gosto de pelo menos 2 gols nessa partida. Também é um jogo que eu gosto de ambas marcas. O Palmeiras tem sofrido gols aí de bobeira nesses últimos jogos, vem marcando gols aí nos últimos 9, né? Então pode ser um jogo legal, dependendo aí do Yuri Alberto que vem cravando, pode ser um jogo bom também, ambas marcas, tá bom? Mas se tu quiser ficar mais safe, 2 golzinhos pra mim tá pagando 1,30, né? É 1,30. Dá para meter a duplinha aqui, ó. Marcha demais. Pra gente fechar, tem um jogo que não é bom. Pode ser bom, posso queimar minha língua. Mas é um jogo para vocês ficarem de olho, que às 9h15 da noite, na Série B, eu tenho o Ituano contra a CRB. E qual é a fita desse jogo? Aqui eu tô falando das duas equipes aqui que estão na porta ali de sair do rebaixamento, tá bom? O CRB, se ganhar esse jogo, ele vai a 39, ele passa a Ponte Preta joga hoje, né, se eu não me engano. E o Ituano, ele não passa a Ponte Preta, mas o Ituano fica ali a 1 ponto de sair do rebaixamento. Vai faltar 3 rodadas. E, cara, é o seguinte, sabem pra vocês. O CRB perder esse jogo é muito ruim pro CRB, tá ligado? Pro Ituano, esquece. O Ituano perder esse jogo aqui, ainda mais em casa, tá praticamente garantindo o rebaixamento pra 3ª divisão. Então eu vejo um jogo de desespero, eu vejo um jogo legal pra gente ver gols, tá? E eu vejo um jogo legal também pra gente ver cartões. Normalmente jogo de desespero, ainda mais jogo de time brasileiro, tende a ser muito nervoso, principalmente ali pro segundo tempo. Acredito num cenário ali
de quem tiver ganhando, né? Se tiver algum time ganhando, catimbar, fazer falta, matar a jogada toda hora, tá ligado? O time que vai se expor também, vai ter que se expor muito, vai pro desespero, vai acabar matando a jogada toda hora também, jogo nervoso. Eu gosto de cenário de cartões, tá? E seguinte, pra mim, mais um jogo que o empate é ruim para as duas equipes. O Ituano, por jogar em casa e já tá a 4 pontos de distância, tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito. É isso, sem contar se a Ponte Preta ganhar o jogo dela. E o CRB, que depende apenas dele ali para sair dessa zona, jogando contra o adversário mais na parte de baixo da tabela. Cara, tu já tá ali tu tá ali na 17ª posição. Tu perder pro time que tá abaixo de tu, mano, aí não dá, tá ligado? Não dá. Tu quer sair, tu não quer ser rebaixado, tu tem que ganhar de quem tá abaixo de tu. Então, pra mim, é mais um jogo que o empate é ruim para as duas equipes. Eu gosto desse cenário de 2 gols aqui. Ambas marcam não, mas 2 gols eu gosto. E tá pagando bem. Só um detalhezinho. As duas equipes não estão na parte de baixo da tabela à toa, tá? São duas equipes ruins ofensivamente. Então, posso ter muita vontade aqui, excesso de vontade e uma falta gigantesca de qualidade e o jogo ser 0-0. É possível, 1-0. Mas eu quero acreditar que a gente vai ter desespero. É um jogo legal para mim, para pelo menos 2 gols. Cartãozinho pode ser interessante também, pelo que o jogo vale, né? Rebaixamento, jogo mais nervoso, de equipes sem qualidade. Bom, com menos qualidade, sem qualidade é muito forte, mas com equipes com a qualidade mais baixa, não tem jeito. Tá lutando contra o rebaixamento? Tua qualidade ela tá abaixo do time de cima. Isso aqui é números, tá ligado? A gente tá falando de pontos, de números. Não tem o que falar. E é isso. Beleza? Fechamos nossos jogos, tropa de segunda-feira. Apesar de ser uma segundinha, a gente tem jogo bem legal, né? A volta do Neymar, pô, se Deus quiser titular aí pra gente ver bastante tempo dele em campo. Ou pra quem não vai ver o jogo, pelo menos ver bastante lance. A gente tem Derby em São Paulo, a gente tem a Lazio jogando em casa, pô, sempre legal ver isso. Eu gosto muito de apostar na Lazio jogando em casa. No último jogo em casa agora, eles jogaram a última partida em casa. Pô, e 3-0, não foi? Foi uma coisa assim também, suave. E é isso. Nos vemos amanhã. Desculpa aí mais uma vez a luz, amanhã eu vou tentar pegar uma iluminação melhor. Tamo junto, muita fé pra cima.